Olá galera, terceiro ano do ensino médio. Nós vamos falar hoje sobre prisma, iniciando aí o PET número 4, primeira semana, tá bom? Bom, o que são prismas? Prisma é um sólido geométrico delimitado por duas faces poligonais congruentes e paralelas, são duas bases paralelas, cujas demais faces, as faces laterais, são paralelogramos. Os prismas são classificados de acordo com a forma de suas bases. Por exemplo, temos pentágonos nas bases, então nós temos um prisma pentagonal. Então vou citar um exemplo para vocês aqui de prisma. Então essa caixinha aqui de celular, ela é um prisma, tá? Então ela tem uma base, duas bases, a de cima e a do topo, que são bases retangulares, né? As faces laterais são paralelogramos, no caso aqui são retângulos, né? Ó, paralelogramos, retângulos, né? Olha só, bases e as faces laterais. Isso é um exemplo de um prisma. Então a característica do prisma é que ele possui bases paralelas, ó. Essa base é paralela a essa base. É a principal característica do prisma, tá certo? Então, por exemplo, se eu desenhar aqui na lousa um cubo, o cubo é um prisma cujas bases são quadradas. Aliás, todas as faces são iguais, né? Olha lá. Esse prisma aqui, que é o cubo, ele tem bases quadradas, todas as faces laterais são quadradas também. E agora nós vamos estudar um pouquinho os elementos do prisma. Tá? Vamos detectar alguns desses elementos. Primeiro, vértice. No caso do cubo aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso do cubo, são 8 vértices. O que são os vértices então, Ronan? São os pontinhos onde as arestas se encontram e formam um ponto. Tá? Aquilo ali são os vértices. No desenho que vocês têm na apostila, vocês têm 10 vértices, porque é um prisma de base pentagonal. As bases são duas bases quadradas. No desenho de vocês da apostila, são duas bases pentagonais. Arestas laterais. O que são arestas laterais? São essas linhas aqui, ó. Aresta lateral, aresta lateral. Essa aqui de trás é uma aresta lateral. Essa daqui também é uma aresta lateral. No caso do cubo, eu tenho 4 arestas laterais, tá? Arestas laterais. No caso do cubo, são 4. O desenho de vocês aí, como é um pentágono, a base é um pentágono, são 5 arestas laterais. Depois eu tenho também arestas da base. Das bases, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas das bases. Então o total de arestas, 4 mais 8, são 12 arestas no total. Tá bom? No desenho de vocês, você tem 5 arestas embaixo, que a base é pentagonal, 5 arestas em cima, que dá um total de 10 arestas. Tá joia? O que mais que a gente tem de elementos do prisma? A altura dele, né? A altura. E além da altura, nós também temos as faces laterais. Nós falamos sobre as duas bases, né? Nós temos duas bases, uma aqui e uma aqui. Mas nós também temos as faces laterais. São essas que compõem a figura no seu entorno, no seu contorno, né? Ó, base, base, face lateral, face lateral, face lateral e face lateral, tá bom? É o que acontece aqui, ó. Eu tenho 4 faces laterais. E eu tenho 2 bases. Isso aqui dá um total de 6 faces no total. Então, no caso do cubo, são 6 faces, são 12 arestas e são 8 vértices, tá? Bastante atenção nisso. Na figura de vocês, por ser uma base, a figura que está aí no PET, por ser uma base pentagonal,
nós temos uma quantidade diferente, né? Não é a mesma quantidade dessa figura que eu desenhei na lousa, tá bom? Os prismas podem ser classificados como prisma reto, quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases. Nesse caso, a altura do prisma, que é a distância entre os planos das bases, coincide com a aresta lateral. É o caso do prisma ilustrado ao lado. A altura coincide com a aresta lateral, tem o mesmo tamanho. Agora, o prisma reto, por que ele se chama prisma reto? Porque cada uma das arestas que descem aqui, as arestas laterais, elas são perpendiculares à base. O que é perpendicular? Forma ângulos de 90 graus. Se eu fizer isso aqui com um prisma, ele deixa de ser um prisma reto e ele passa a ser um prisma oblíquo, porque ele está inclinado, tá? Ele tem uma inclinação. E essa inclinação dá a ele a característica de ser um prisma oblíquo, tá? Então ele tem um ângulo de inclinação aqui, ó. Esse é um ângulo de inclinação e esse ângulo não é 90 graus. Então esse prisma, ele é chamado oblíquo. E esse aqui é chamado prisma reto. Essas são as características desses dois prismas que estão aí na lousa, tá bom? O que nós vamos estudar é o prisma reto, é esse de cá. Nós não vamos trabalhar com prisma oblíquo, apenas estamos conhecendo, porque é comum a gente encontrar, por exemplo, elementos da natureza no formato de um prisma oblíquo, tá joia? Isso é muito comum, tá? Por exemplo, uma escada. Uma escada, a base dela é o formato de um prisma oblíquo, ela está inclinada, né? Então, você pode ver estruturas de escada no formato de prisma oblíquo. Bom, aí tem alguns exemplos de prisma reto, prisma oblíquo, prisma regular, né? Que as bases são polígonos regulares, tá bom? Note que, em um prisma, o número de vértices é igual ao dobro do número de vértices da base. O número de vértices é igual ao dobro do número de vértices de uma base, pois os vértices de um prisma são exatamente os vértices que formam as suas bases. Quando eu contei os vértices ali, eu contei 4 embaixo e 4 em cima. Se eu tivesse contado só os 4 de baixo, eu teria que multiplicar por 2. Por isso que está falando que é o dobro do número de vértices da base. Basta você multiplicar por 2, tá? Continuando. O número de arestas laterais é igual ao número de vértices de uma base, pois de cada vértice de uma base parte uma aresta lateral. Bom, o que acontece nesse caso aqui? O número de arestas laterais é o mesmo número de vértices que ele tem. Então, ó, tem 4 vértices na base, ele tem 4 arestas laterais, né? Se ele tem 5, no caso do desenho de vocês aí, o base pentagonal, 5 vértices na base, 5 arestas laterais. O número total de arestas é igual ao triplo do número de lados de uma base, pois os lados de cada base formarão as arestas das bases e, além disso, há ainda as arestas laterais. O número total de arestas é o triplo do número de lados da base. A base tem 4 lados. O triplo, 3 vezes 4, dá um total 12. Olha lá, tem 12 arestas no total, 4 mais 8. Tá? Então são algumas características de todos os prismas, né, que é importante a gente saber. Continuando. O número de faces é igual ao número de lados de uma base somado a 2. Quantas faces tem? 6. Quantos lados tem a base? 4. 4 mais 2 dá um total de 6. Prontinho. Depois, na página 16, nós temos a planificação de um prisma de base pentagonal. É como se fosse o que vocês tinham aí de exemplo no PET, e ele foi planificado, tá? Então, quando você planifica um prisma, por exemplo, se eu planificar esse prisma que está aqui, como ele é um prisma de base quadrada, a planificação dele ficaria mais ou menos assim, ó.
bases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a planificação desse prisma. A planificação do prisma que vocês têm aí é exatamente a planificação das bases pentagonais. 2 bases pentagonais e as demais são são faces laterais que são retangulares, né? Bom, áreas da superfície de um prisma. Como é que a gente calcula a área da superfície de um prisma? Calcula a área de uma base, multiplica por 2, porque você tem 2 bases. Calcula uma face lateral e multiplica pelo total de faces laterais que ele tem. E aí você soma os 2 resultados. Então a área total de um prisma é exatamente isso. No caso desse prisma aqui, vamos supor que a base vale 5, ó. 5 e 5 cada lado, a altura também vale 5. Então eu tenho 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2 dá 50. Eu tenho 50 das bases. Vamos ver as laterais. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 dá 100. Por que vezes 4, Ana? Porque são 4 laterais. Somando isso aqui, dá uma área de 150. Tá bom? Calcula as bases, calcula as laterais e aí você soma os 2 resultados. Tá certo? Espero que você tenha entendido esse primeiro videozinho. No próximo vídeo a gente vai trazer aí alguns exercícios para vocês. Forte abraço, tudo de bom.